Espero que dê certo agora. Então agora a gente está online, acredito. Nossa ideia é a gente começar a conversar um pouco sobre as doenças inflamatórias e estou convidando para participar doutora Marta. Olá, doutor Juliano. Marta, você sabe que esse negócio de tecnologia a gente aprende um pouco, né? A Não, gente está apanhando um pouquinho, né? tá Tudo bem aí? bastante, tudo certo, apanhando bastante na tecnologia. Eu E estava aí, no tudo outro certo aqui? Instagram. Tudo bem, Aqui graças a a gente, Deus. eu disse, nós estamos passando por assim, 0 grau, enchente, gafanhoto, pandemia, mas estamos em cima do cavalo. Meu Deus do céu. Não Bom, tá Marta, fácil. vamos lá. Então, assim, boa noite, pessoal. Boa noite, Marta. Marta, a gente está dizendo. Estou vendo que está dando uma travada. Tudo bem? Está dando travada? Tá bem, né? Tá Agora. dando trabalho. Que o Instagram tá com problema nesse horário, que é muita gente fazendo live e tranca, mas vamos indo. Então, Vamos indo. quando dá uma travada, a gente vai tentando conversar devagar e para ajudar aí. Bom, amigos, boa noite a todo mundo. O objetivo dessa conversa hoje com a doutora Marta, a gente conversar alguns tópicos, um bate-papo bastante gostoso com essa minha grande amiga, sobre doenças inflamatórias com uma visão um pouco mais, não técnica, podemos dizer assim, uma visão mais holística, uma visão mais do Brasil. Eu peço desculpa se estiver travando um pouco, a gente vai tentar fazer de uma maneira mais lenta para ver se a gente não perde e dizer que isso a gente vai salvar essa conversa no nosso Instagram do consultório. Amigos, eu vou apresentar para vocês a doutora Marta Benner Machado. Doutora Marta, uma grande amiga nossa, médica gastroenterologista, especialista em endoscopia e com foco e atuação bastante importante em doenças inflamatórias intestinais. A Marta é médica, chefe do grupo, podemos dizer assim, de doença inflamatória da PUC do Rio Grande do Sul, da Pontífice Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Ela está falando direto de Porto Alegre, num frio desgraçado aí, que eu sei que está, Marta. É, isso aí. E a Marta, ela é presidente da ABCD. A ABCD, para quem não conhece, ou para quem conhece só lembrar, é a Associação Brasileira de Doença de Crohn e Colite, que é uma ONG com foco mais em virtude nos pacientes. É uma ONG que tenta ajudar de uma maneira direta mais os pacientes. Podemos dizer que a gente tem setores médicos das doenças inflamatórias no Brasil, e o nosso representante maior é o GDIB, é o Grupo de Estudos da Doença Inflamatória no Brasil, e a BCD é o braço mais importante no Brasil, podemos dizer assim, entre outras ONGs, que tem um foco um pouco mais no auxílio, na atenção direta aos portadores de doença inflamatória intestinal. Marta, minha querida, boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite. É uma enorme honra estar conversando, porque é muito bom quando a gente une amizade, carinho e respeito. Eu acho que isso com o Juliano é uma coisa presente, então torna essa nossa conversa um bate-papo completamente informal. E para quem está nos escutando, é legal a gente conversar sobre uma doença de difícil manejo, difícil diagnóstico, em que eu acredito na união, a união entre médicos, pacientes, psicólogos, nutricionistas, todos que querem nos ajudar, outras especialidades, porque realmente eu digo que lidar com doença inflamatória intestinal é que nem uma orquestra, cada um sabe tocar bem o seu instrumento, mas na hora que tem um maestro fazendo a harmonia de todos os instrumentos, a música fica muito mais agradável de ser escutada. Então, eu acho que a BCD
que atualmente eu sou presidente da ABCD, que é a Associação Brasileira de Colite e Doença de Crohn. Eu me sinto, às vezes, esse maestro de vários instrumentos tocando ao mesmo tempo. Então, realmente, foi um cargo que eu assumi nos últimos 5 anos. E eu gosto sempre de contar um pouquinho o que é a ABCD. A ABCD foi fundada pelo Dr. Flávio Steinwurz, que foi presidente durante 18 anos dessa instituição, que é uma instituição sem nenhum fins lucrativos, que é composta por médicos, pacientes, nutricionistas, familiares, quem quer nos ajudar. E o papel da ABCD no Brasil, eu tenho muita honra de contar isso, foi fundamental na doença inflamatória intestinal. Por quê? Porque há 21 anos atrás, em que existia sulfasalazina e mesalazina, a azatioprina era um remédio que será que nós vamos usar? O Dr. Flávio Steinwurz, junto com um grupo dos Estados Unidos, que se chama Croncolites, trouxe para o Brasil, fundou a ABCD há 21 anos atrás, com este objetivo de divulgar a informação, trazer pesquisa. O Brasil começou a fazer parte de pesquisas internacionais de doença inflamatória intestinal. E a ABCD foi em Brasília há 21 anos atrás e cadastrou a retocolite e a doença de Crohn no Código Internacional das Doenças, os famosos CIDs. Não e tinha. foi a partir daí, não tinha, foi a partir daí que ocorreu um projeto de lei feito pela ABCD para incluir retocolite e doença de Crohn no rol da ANS dos remédios pelo SUS. Nossa. Então, quem conseguiu no Brasil cadastrar a doença foi a ABCD. Quem conseguiu no Brasil os remédios pelo SUS foi a ABCD. Eu acho que a gente não pode esquecer disso, sabe? E foi um trabalho de formiga do Dr. Flávio Steinwurz, que era, na época, chegando dos Estados Unidos, amigo de gente super importante, do Croncolites nos Estados Unidos. Então, eu acho que este marco na história da ABCD, eu tenho muita honra de contar, e hoje, como presidente dessa associação, eu digo para o Flávio que eu dou continuidade a um trabalho espetacular feito por ele. Momento difícil, ninguém fazia doença inflamatória no Brasil, e ele foi, pouco a pouco, reunindo grupo, reunindo médicos, e começamos a publicar a revista ABCD em Foco. Então, é uma revista que existe há 21 anos, que ali, quem não conhece, eu acho que é super importante ler, porque ali a gente aborda todos os assuntos. Sobre gravidez, sobre remédio, sobre biológico, sobre biosimilares, sobre novos remédios, o que é a doença. Então, realmente, sabe, Juliana, é um trabalho que eu me dedico atualmente muito para esse trabalho. Eu sei. Tenho muita honra de ser presidente dessa associação e eu acho que eu sou uma das maiores incentivadoras a ter em cada estado a sua associação. O Brasil é enorme, não tem como a gente, de norte a sul, ter algum domínio. Então, a partir do momento que começou a ocorrer várias associações estaduais, atualmente nós temos 47 já. Então, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, fez com que a união dos pacientes ficou muito mais bacana de trabalhar. Então, eu sempre digo para as associações que cada um deve fazer o seu trabalho na sua linguagem local. Eu não posso querer que no Amazonas seja a mesma aqui de Porto Alegre. Problemas diferentes, vivências diferentes, acesso ao sistema de saúde diferente. Mas, quando existe um problema, nós temos que estar juntos. Nós temos que estar juntos. Porque daí é uma voz falando pelo Brasil. Com certeza. Foi isso que nós tivemos a ideia de fazer o primeiro fórum de pacientes em Brasília o ano passado, que foi o FOPAD, que está aí o sucesso, né? Foi um sucesso, levamos toda a jornada do paciente, as dificuldades do diagnóstico, do manejo, de conseguir remédio, fomos para Brasília, levamos quase 200 pacientes para dentro de um plenário de Brasília, chamamos o ministro da Saúde, Bolsonaro,
todo mundo, o Senado foi envolvido, pedindo a incorporação dos biológicos para retocolite ulcerativa. Então, E o o PC, resultado está aí, né? Saiu, né? o resultado está aí. Então, eu acho que isso mostra que dá certo esta união, pacientes, médicos e entidades, quando a gente tem um objetivo. E isso foi muito legal. E agora, esse ano, o coronavírus não fazia parte do nosso programa. Então, este ano, 2020, nós tínhamos o planejamento dos FOPADs regionais para atingir todo o Brasil. Então, eu quero saber qual é o problema em Manaus, qual é o problema em Belém. Então, nós dividimos o Brasil e planejamos 3 FOPADs, que se chama FOPAD regional. E a partir daí, o ano que vem, Brasília de novo. É uma pena, fizemos um só, com a corda no pescoço, que foi no dia 10 de março. Semana seguinte foi tudo fechado, inclusive o nosso congresso do GDIB foi fechado. Então, é muito bacana isso, porque eu acho que é uma doença que tem que ser conversada, que tem que ser entendida e que Exposta. tem que ter exposta. Está aí o Maio Roxo, né? Eu acho que o Juliano é bem mais moço do que eu, sabe? Então, a gente que está há muito tempo, para não dizer a idade nisso, o paciente não sabia nem dizer o que era Crohn, o que era retocolite. Eu tenho uma doença que eu não sei o nome. Hoje o paciente bem informado, ele chega no consultório, eu digo, e eu falo com muita alegria que o paciente muito bem informado, ele tem a responsabilidade sobre a sua doença e ele identifica o médico que não conhece a doença. E na metade da consulta em diante ele diz, não, só um pouquinho, doutor. Ele não sabe nem o que é biosimilar, ele não sabe o que é terapia biológica. Então, eu acho que isso foi um trabalho da ABCD super importante também. Este, literalmente, empoderamento do paciente. Não para saber mais do que ninguém, mas para saber que existe tratamento, que a doença pode ser atualmente super bem controlada com remédios e que cada paciente vai ter um tratamento diferente. Com certeza. Então, eu acho que isto se tornou mais fácil, vamos dizer assim, dentro de uma doença que realmente é muito difícil. É difícil a aceitação, é difícil o diagnóstico, é difícil o tratamento, mas se nós estivermos todos juntos nessa caminhada, isso é muito mais fácil. Fica muito mais fácil. Então, pessoal, dá para notar por que eu convidei a doutora Marta nessa conversa hoje, né? A Marta é uma pessoa apaixonante, envolvente e dinâmica, assim. É engraçado nos congressos, quando a gente participa de reuniões, de mesas, e a gente discute muita parte técnica, medicamentos, cirurgia. A Marta faz parte, muitas vezes, da mesa lá para falar assim, Marta, vamos falar sobre o paciente, né? Claro. A Marta tem uma visão... Ela faz a gente voltar a se olhar para o paciente, às vezes, que a gente precisa olhar para o paciente, não tanto para o remédio para a doença. E a Marta puxa isso aí. Marta, deixa eu fazer uma pergunta. Como é que nós estamos no Brasil? Você que está percorrendo o Brasil inteiro e você teve desde essas ONGs mais regionais até lá, o ministro da Saúde... A doença inflamatória hoje no Brasil, ela é conhecida, o pessoal lá de cima, o pessoal de Brasília, eles sabem que a gente existe. Como é que está isso? Então, eu acho que, não sei se, acho que até é um pouco ruim, mas assim, com o aumento da incidência e da prevalência dessa doença no Brasil, são poucos os que não conhecem hoje em dia. Provavelmente não tem um conhecimento adequado assim, da gravidade dessa doença e da importância da adesão ao tratamento, de tomar o remédio, seja lá a classe que for. E isso foi um trabalho que eu vejo que é muito diferente nos cenários do Brasil. No Norte e Nordeste, os pacientes estão cada vez mais envolvidos nisso para divulgar a doença. Mas mesmo assim... existe um pouco de descaso, vamos dizer assim, em alguns lugares. Em Manaus, por exemplo, eu fiquei muito impressionada numa reunião de pacientes que
aquelas regiões da periferia de Manaus, dos rios de Manaus, eles têm que pegar um barco, viajar 3 dias de navio, num barco no rio Amazonas, para ir fazer a infusão, por exemplo, do biológico, e 3 dias para voltar para casa. Porque eles moram em lugares que não tem luz, não tem água, não tem como manter um remédio em casa. Então, a realidade do Brasil é muito diferente quando a gente vai para o interior. Então, realmente é um pouco assim, eu quero resolver e não tem alguns obstáculos importantes nessa doença, mas eu acho que no momento que nós chegamos em Brasília, infelizmente o Mandetta, que foi um ministro que nos acolheu, que nos chamou, que me chamou para ir na sala dele, disse: eu conheço essa doença, eu vou ajudar vocês. Então nós fizemos um programa com o Mandetta, que agora nós vamos ter que esperar essa pandemia passar e ver se isso é possível de retomada, em que nós programamos fazer um curso de atualização sobre o que é a doença inflamatória intestinal via Ministério da Saúde, para todas as UPAs do Brasil, todas as UPAs, o primeiro atendimento, e uma cartilha, que nem tem de dengue, de sarampo, uma cartilha via Ministério da Saúde, para ser distribuído para todos os médicos do Brasil, sobre os sinais e sintomas dessa doença, os exames iniciais, quando pensar na doença inflamatória intestinal. Então, era um programa que a gente estava com a faca e o queijo, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, e foi, com a troca do ministro, eu não sei, nós vamos ter que começar todo o trabalho de novo. Mas eu acho que este programa de atualização médica de todo o Brasil é fundamental, porque não adianta só ter especialista, não adianta. Não, nós precisamos do diagnóstico precoce e do encaminhamento também. Então, tudo era no nosso plano, que nós vamos continuar a ter tipo um teledoença inflamatória intestinal, que o paciente, depois que ele tem um diagnóstico, seja lá onde ele for, ele via SUS, ele é encaminhado para um serviço de referência. Não precisa ele ficar esperando 2, 3 anos, porque nós fizemos um trabalho na BCD que se chama Jornada do Paciente, e o paciente demora, em média, a chegar no especialista no Brasil 4 anos. E 4 anos nós sabemos o que vai acontecer em 4 anos, né? Nós sabemos. Não, eu digo que, pensa, um dia passar mal, um dia ter dor abdominal, um dia ter diarreia, um dia ter desconforto, já é ruim. Tu imagina 4 anos. Então, a gente perde muito tempo nessa demora para chegar. Então, isso faz parte dos nossos planos. Eu sempre tenho esperança que as coisas vão melhorar e que a gente vai conseguir. Então, já conseguimos a atualização do PCDT, que é esse protocolo de diretrizes dos remédios para retocolite, que ele estava parado há praticamente 18 anos. 18 anos. Foi um sucesso absoluto, porque a última atualização era em 2002, 18 anos. Sem atualizar o medicamento, como se trata a doença. Então, dá para ver que tem como a gente mudar. Fácil não é. Fácil é ficar em casa reclamando, que nem eu digo. Isso é uma barbada. Mas tem como a gente, unindo as associações de paciente, as associações médicas, o GEDIB, que é um grupo de estudo que eu também faço parte, eu acho que esta união é fundamental. E eu acho que isso existe hoje no Brasil. Então, com isso, eu acredito que daqui para frente vai ficar cada vez mais fácil as nossas ações em conjunto. Pacientes, GEDIB, ABCD, associações locais, porque é a única maneira, gente, para a gente lidar com todos os problemas que a gente enfrenta. Mas, certamente, eu acho que a informação adequada, o conhecimento adequado, e hoje, vamos combinar, o Dr. Google está aí para ajudar e às vezes atrapalha, mas às vezes é bom, eu acho, que o paciente não ficar se sentindo sozinho. As associações de pacientes, eu acredito que mudou muito esse cenário do Brasil. Porque mesmo a gente, né, Juliana, a gente não tem 24 horas, às vezes, disponível
consultório lotado, colonoscopia, consultório, telefone, e às vezes parece que o paciente quer a nossa atenção, quer mais detalhes, e infelizmente a gente não dá conta. Já não consegue. Entra numa associação, vocês vão saber mais do que nós, às vezes. Porque vocês vão ouvir depoimentos, casos de sucesso, o que eles fizeram para melhorar. Eu acho que a teoria de espelho, que é a gente se olhar e ver uma outra coisa, uma outra pessoa exatamente igual a nossas dificuldades, fica muito mais fácil do que a gente ficar sozinho dentro de casa. Com certeza, né, Marta? Você sabe que eu sou hoje teu funcionário, entre aspas, né? Eu sou braço da BCD em Blumenau aqui, a gente abriu a BCD há uns 10 anos atrás. E a história da BCD aqui foi bastante interessante, porque todo mundo, me lembro da primeira reunião, todo mundo com medo, né? Vieram até alguns médicos ver do lado dos seus pacientes o que eu estava querendo com aquela reunião. E a gente fez durante muito tempo, todo mês, e depois a gente foi para cada 2 anos, a cada 2 meses a gente hoje mais ou menos trabalha isso aí. E o que eu queria comentar, como é diferente os portadores, os familiares que vão nas reuniões, nos grupos de ajuda, como é diferente o médico que vai na reunião do grupo de ajuda. Completamente. Como isso ajuda bastante, assim, né? Como a gente está falando para muitas pessoas, que Deus queira no Brasil, que não precisa estar em Porto Alegre ou em Blumenau, em Santa Catarina, que relativamente é bem estruturado aqui em alguns locais, mas procure informações onde tem esses grupos, troque informações, participe presencialmente sobre isso aí. Isso faz uma diferença muito grande. Faz uma diferença brutal. Muito grande. A experiência que a gente tem de atendimento nos portadores que vão nas reuniões e que os não vão na reunião é discrepante. A forma de relacionamento com a gente, de entendimento da doença, de relacionamento com os medicamentos, eles entendem mais e realmente as coisas ficam... A baixa ansiedade, né? A gente vê que baixa a ansiedade em relação a isso aí. Então, dentro de várias coisas que a BCD promove, existe uma coisa simples, mas que é altamente eficaz, né? Eu gosto das coisas simples no começo, que é essas reuniões de grupo, né? Que é mais ou menos isso que a gente está fazendo em você hoje aqui. Eu sei que você faz pelo Brasil inteiro, a gente tem feito. Como a gente não pode estar presencial, a gente está fazendo isso. Espero que as pessoas que estão nos vendo entendam que elas não estão sozinhas, né? Envolvam familiares, envolvam outros portadores e fique bastante confiante, que é nessa união que a gente consegue realmente trazer uma tranquilidade maior para esses portadores. Eu não tenho a menor dúvida em relação a isso, Marta. Marta, deixa eu te explorar um pouquinho, assim. Você falou que você não é muito mais velho do que eu, mas você é da primeira para a segunda turma de profissionais aqui no Brasil que tratam doença inflamatória. Talvez eu vou contar para o pessoal, eu sou talvez da segunda ou terceira turma de médicos que entraram para essa questão da doença inflamatória. Isso há 30 anos atrás, nós tínhamos pouquíssimos médicos que encabeçavam isso no Brasil inteiro. E a gente começou a participar há 20 anos atrás. Eu conheço a Marta desde essa época. E ela já estava lá quando eu comecei a participar do grupo. E ela foi uma das que nos abraçou e falou: vem cá, geração nova, nos ajudem aqui, vamos divulgar. Opa, tem uma trancada aí. E Marta, como é que tá? Como é que você vê nesses 20 anos no Brasil? Assim, como é que nós estamos agora fazendo um paralelo? E principalmente, além desses 20 anos, você olhando o Brasil. Como é que a gente está, doença inflamatória no Brasil? Eu acho que a gente está bem, por incrível que pareça. Assim, eu acho que a gente está muito bem, porque acho que todos os estados do Brasil têm colegas extremamente envolvidos com a causa, o que é muito bom. Todos os estados do Brasil existem associações de pacientes, o que é muito bom. Tem grupos de WhatsApp, grupos no Facebook, grupos em tudo. Então, eu acho que nesses 20 anos a gente teve a vantagem da mídia digital, né, aqui no celular, então, coisa que não existia. Então, eu acho que isso facilitou muito a comunicação.
Então, eu acho que a gente está muito bem no Brasil. Eu participo atualmente de reuniões na Europa, quando a gente vai para os congressos, que é a UEFCA, que é a Associação Europeia de Doença Inflamatória Intestinal. Participei em Portugal de uma reunião nesta mesma situação. Participei já nos Estados Unidos, no Crohn Colitis, e cá entre nós, eu acho que a gente está muito bem. A gente está muito unido com os poucos instrumentos que a gente tem. Essas outras associações, eles têm uma verba muito grande. Eles têm dinheiro que é dado por indústria automobilística. Por exemplo, na França, quem banca a associação de pacientes é a Renault. Quer dizer, tem dinheiro lá. Então, eles publicam, eles fazem protocolos de pesquisa. Mas eu acho que esse calor humano, essa união, é só no Brasil que tem. É só no Brasil que tem. Então, eu acho que nesses 20 anos, a gente aprendeu muito. Os pacientes aprenderam muito. Então, eu acho que a gente está num momento que é um aprendizado todos juntos. Porque a informação está aí. A informação está online, né? Então, eu acho que isso acaba dando muita segurança, às vezes, para o paciente. Então, eu estou vendo aqui, porque a gente vê as mensagens entrando, por exemplo, acabou de entrar minha grande amiga Verena. Então, eu tenho muita honra de dizer que a Verena é uma baianíssima, que ela fundou a Associação Bahia, a DI Bahia, de Doença Inflamatória Intestinal, e hoje ela está na Europa, hoje ela mora em Portugal, hoje ela tem uma associação na cidade do Porto, em Portugal, ela faz parte da ABCD, eu montei uma ABCD internacional, que a Verena é a nossa representante. Então, os pacientes que querem ir para a Europa, entrem em contato com a Verena via ABCD, ela dá dicas de locais, de viagens, onde ir. Olha que legal. Então, aí o coraçãozinho da minha amiga Verena, ela é nutricionista, ela está estudando nutrição. Então, com isso, Juliana, eu acho muito legal. Daí a gente vai para o Rio de Janeiro. E aí tem a minha amiga Alessandra no Rio de Janeiro, que é da Farmale, que é uma farmacêutica que faz parte da Biorrede Brasil. E assim a gente vai indo e vai criando uma família da doença inflamatória intestinal. Mas isso é muito legal. Muito legal. Às vezes tem pacientes, você deve ter passado essas situações, tem pessoas que falam, doutor, portadores de doença inflamatória, que eu estou para mudar de estado, eu estou para mudar de país. Eu falo assim, calma que a gente vai achar alguém para você lá, que hoje o nosso grupo de relacionamento nacional... Deu uma travada aqui, só um pouquinho. Eu acho que isso é muito, muito interessante, assim, né? E no site, né? Eu acho que nós podíamos utilizar o site da BCD, e lá eu sei que tem isso, né? Justamente como um hub. Olha, tem informações aqui confiáveis, dá para a gente trocar informações por aqui. Eu acho que quanto mais a gente também divulgar e centralizar ao mesmo tempo, a gente vai falar a mesma linguagem, sem dúvida nenhuma. Eu concordo, Marta. Se lembra e uma coisa que tu... Não, só terminando, como é que está o Brasil? O Brasil foi o que fez a maior campanha mundial do Maio Roxo. Foi o Brasil. Então, a gente saiu na capa do jornal europeu como o lugar onde mais teve divulgação do Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal. E esse ano, que está todo mundo levando uma vida diferente, né, nós conseguimos... via web também, fazer nem sei quantas lives. E tivemos, assim, um número enorme de pessoas participando. Então, eu acho que o Brasil está muito bem, sabe? Eu acho que está muito bem e eu acredito muito que cada vez a gente vai ficar melhor. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu ia comentar que essas evoluções, não só de tempo de medicamento, eu ia fazer um paralelo. Lá atrás, em que a gente começou, a gente tinha só azatioprina, não tinha nenhum outro medicamento, nenhum outro biológico e tal. E como é que se cuidava a doença inflamatória naquela época, em termos de atendimentos, assim, consultório? O que a gente faz agora, né? E o que eu acho que isso tem que ficar muito claro e exigir, eu acho que isso tem que ser exigido. Um atendimento multidisciplinar, né, Marta? A gente vê que... Com certeza. Eu passei por essa transição, eu consegui fazer essa transição, você sabe disso. Eu trabalho com nutricionista, eu trabalho com psicólogo, trabalho com enfermeira e com cirurgião especialista nisso. Então,
fica muito, para nós fica muito mais fácil, porque já é um desafio para nós, né? É um desafio para o paciente, é um desafio para nós também. Então, eu acho que uma das coisas que a gente tem visto hoje, nessa evolução no Brasil, é esses vários centros começando a se especializar também, entendeu? Com certeza. Em atendimento multidisciplinar, né? Eu acho que é outra conversa, é outra vida quando você tem uma estrutura te ajudando. Você tem lá em Porto Alegre o nosso amigo cirurgião lá, que ele sabe tudo, você tem enfermeira, você tem psicólogo, nutricionista, isso funciona absurdamente. Isso é fundamental, porque o paciente não pode sentir a solidão da doença. Ou então, às vezes, o paciente, por exemplo, que tem alguma manifestação reumatológica, ocular, porque a gente sabe que a doença inflamatória intestinal pode dar manifestações extraintestinais. Então, às vezes o paciente chega no consultório do reumatologista e diz, olha, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Vai no nutricionista que, olha, eu não sei por que eu estou aqui. Então, à medida que existe uma dinâmica multidisciplinar, esse paciente ele é visto como um todo, não só o intestino, que nem eu digo, não só as tripas. O intestino faz parte de um complexo da doença. Eu quero saber como é que está a vida desse paciente, eu quero saber dos seus planos, eu quero saber do seu status nutricional. E às vezes ele pergunta muito, doutor, o que eu posso comer? Tudo a gente responde rapidinho. Vai numa nutricionista. Às vezes aquele paciente ele vai precisar de alguns cuidados alimentares, ele tem algumas intolerâncias, algumas alergias. Então é muito legal uma nutricionista parceira nessa doença. Esses dias um paciente chegou, doutor, eu não sei se eu estou doente ou estou loucão. Vamos conversar com um psicólogo, com um serviço social, com uma psiquiatria. Vamos associar remédio, às vezes, para diminuir a ansiedade. Então, eu acho que esta equipe multidisciplinar faz a doença ficar leve. Ficando leve, ela voa que nem um balão. E aí a gente aproveita a vida, consegue ver a vida por um prisma muito melhor do que ficar sofrendo sozinho. Com certeza, Marta, com certeza, em relação a isso aí. Marta, eu acho que a conversa está muito boa, eu sempre gosto desse tipo de conversa. Adoro te escutar, isso aí. A Marta fez um trabalho, gente, na ABCD, que ela fez um levantamento, eu acho que muitos que estão participando aqui da live até preencheram, a gente ajudou a divulgar isso via internet, sobre perguntas como é que era a vida, o caminho de quem tem portador de doença inflamatória intestinal. E ela coletou todos esses dados, ela vai explicar isso para nós agora, e as respostas foram as mais interessantes possíveis. Marta, fala sobre o projeto da caminhada do portador de doença inflamatória. Explica para a gente, porque a minha pergunta é basicamente isso. Eu quero saber o seguinte, quem é o brasileiro com doença inflamatória intestinal? O que você conseguiu descobrir com esse levantamento dessas informações? Eu consegui algumas coisas muito importantes, assim, mas eu tenho que aproveitar esse espaço e fazer várias reclamações também. Porque a gente fez essa jornada do paciente, que era um questionário que foi feito na Europa, que se chamava IMPACT, que eles queriam ver na Europa o impacto da doença na vida do paciente, nas suas relações, no seu trabalho, no acesso aos remédios, no diagnóstico, no tratamento. Tinham 60 perguntas. E a gente enxugou, a gente teve a autorização de aplicar esse questionário no Brasil, que nós chamamos Jornada do Paciente, para 40 perguntas. Esse questionário foi todo online, mas realmente em um mês, que a gente aproveitou o Maio Roxo, a gente teve um número de respostas maior impossível. A gente teve 4.000 respostas em 4 semanas. Isso é inédito. Esse questionário ficou na Europa 3 anos online, e eles tiveram menos resposta do que nós em 4 semanas. Como que eu consegui isso? Com as associações de pacientes. A DI Brasil, em nome da Patrícia, a Farmali, a Alende, que são instituições que trabalhamos juntas, me ajudaram muito nessa divulgação. O que eu vi nesse questionário? Que os pacientes ainda estão muito solitários e que os pacientes demoram muito para o diagnóstico no Brasil. E o diagnóstico de Crohn no Brasil demora em média 3 anos. Retocolite, como o paciente observa mais sangue, em média
um ano para o diagnóstico. Nesse questionário, os pacientes não participam de associações de pacientes. 90% que responderam nem sabia que existia associações de pacientes. E distribuição de remédios, 60% não conseguem regularmente o seu remédio. Então, a gente viu inúmeros problemas no Brasil e é através destes problemas que a gente está mapeando como buscar as soluções. Por outro lado, eu disse que eu ia fazer uma reclamação, a gente conseguiu hoje, quando a gente pede que tenha algum procedimento, algum remédio novo, existe hoje uma coisa que se chama consulta pública. Lá em Brasília, um órgão que se chama Conitec. Primeiro, esse remédio é autorizado a ser usado no Brasil pela Anvisa, que é o órgão regulador do remédio. Depois vai para uma comissão técnica, que se chama Conitec, para ver se esse remédio pode ser ou não incorporado para distribuição. E a Conitec hoje coloca uma consulta pública para saber dos pacientes, dos médicos, da sociedade. Você acha interessante ter esse remédio e tal? Então, os pacientes não se manifestam nessa hora. Eu fico louca. Eu implorei para todos se manifestarem e foram pouquíssimos os pacientes que se manifestaram. Isso eu não entendo, porque o remédio é para eles, a Conitec coloca o nome do remédio para eles se posicionar, se querem ter ou não, e ninguém, é exagero, não respondem. Mas eu imaginava, assim, que, sei lá, uns 100 mil pacientes fossem responder. Então, agora a gente teve recentemente uma pesquisa pública sobre tofacetinib, que é um remédio novo. Para retocolite. Para retocolite, ficou aberto para os pacientes pedirem o remédio. Pedirem para ter, não que vai usar, entendeu? E 80 pacientes se manifestaram do Brasil inteiro. É nada. É nada. Nada. Então, às vezes o paciente eu tenho que puxar um pouco a orelha também, porque ele quer receber em casa o remédio, pelo correio, pelo Sedex, e junto uma balinha, um chiclete, alguma coisa de presente, porque ele, quando tem que se mexer muito, ele não gosta muito. As próprias reuniões que a gente faz também lá no hospital, a gente fazia bem mais seguido. E aí eles têm um pouco preguiça de ir também, sabe? Então, a gente faz um movimento muito grande. E é claro que bom é ficar em casa, mas se as pessoas também não se mexerem, por isso que eu no ABCD eu brigo com os pacientes. Eu digo, vocês têm que atuar, vocês têm que agir, vocês têm que pedir, e aí sim a gente consegue fazer alguma coisa. Então, eu acho que é muito importante. E agora, cada vez mais, a opinião do paciente é fundamental, inclusive nos protocolos de pesquisa, para o remédio ser aceito ou não, tem a opinião do paciente. Então, vocês que estão nos assistindo, vocês são os artistas dessa novela. Se vocês não tiverem uma participação ativa, essa novela da Globo não vai ter audiência, gente. E aí nós não vamos conseguir tudo que a gente quer. Porque nós precisamos até para tratar. Vira uma angústia quando a gente está lá com o paciente, está precisando liberação de um exame ou de um medicamento e a gente não consegue. É uma angústia. E o resultado da jornada, Marta? Me passa aí. Do levantamento. Não, então, o resultado, a gente conseguiu fazer esse mapeamento das grandes dificuldades, que é muito fácil de dizer rapidamente, que é a demora do diagnóstico. Um outro grande problema é conseguir acesso aos exames, por exemplo, realizar uma colonoscopia, demora muito, inclusive de convênios, alguns lugares demoram no Brasil. A desinformação, muitas vezes, da classe médica também, é uma queixa dos pacientes. É uma queixa enorme, é o bullying que eles sofrem com essa doença em ambientes de trabalho, que, como não conhecem, acham que vão toda hora no banheiro porque querem faltar ao trabalho. Então, o bullying da sua doença foi uma queixa muito frequente. Uma queixa de cansaço interessante, 90% dos pacientes do questionário responderam que fora da crise e na crise, um sintoma de cansaço é presente. E isso parece depressão, parece saco cheio, mas não, é uma manifestação muito frequente da doença. Inclusive na remissão, né?
inclusive na remissão. A dificuldade aos tratamentos, isso foi uma queixa muito frequente no Brasil. A dificuldade era muito frequente da terapia biológica de não ter acesso para retocolite, que agora acho que essa realidade vai mudar. Já mudou, já tem o PCDT. E a outra é não participar de grupos de pacientes. Então, tem alguns gaps no Brasil que a gente tem que realmente incentivar os pacientes a participarem, sim, porque esse entendimento que fadiga, cansaço faz parte da doença, o que fazer, tem dicas enormes de fazer exercício físico, hidroginástica, é o contrário que a gente pensa que está cansado, tem que ficar parado, né? Então, essa pesquisa mostra um cenário não muito favorável, que é a demora do diagnóstico, a falta de acesso ao especialista, a falta de acesso a equipes multidisciplinares. Mas eu acho que vamos melhorar. A gente vai melhorar, porque está cada vez mais centros especializados no Brasil em doença inflamatória intestinal. O GDIV, eu acho que está fazendo um trabalho muito legal também. E tudo muito claro, muito divulgado. Isso é muito bom, sabe? Os sites da ABCD é um site aberto. A nossa página da abcd.org está aberto. O paciente quer pesquisar ali o que ele quiser de vacina. Agora, a última edição, a gente fez só, que eu achei bem legal, que eu gosto disso, a gente fez só sobre medicina alternativa, sobre... sabe? Sobre ervas, aloe vera, yoga, homeopatia, coisas que às vezes a gente não tem tempo no consultório. Então eu acho super legal isso. A gente fez uma reportagem sobre o coronavírus, os cuidados que o paciente tem que ter, a importância de não abandonar o seu tratamento. E então eu acho que a informação, Juliano, é tudo nessa doença, sabe? Porque o contrário, a desinformação é que leva ao medo. O medo, a gente fica em casa e abandona, inclusive, o tratamento por medo. Por medo. Eu acho que eu tenho a doença, meio que para terminar, Marta, você como vai concordar comigo, a gente tem fases quando a gente vai tratar a doença, né? A fase inicial, nós todos somos amigos e nós todos estamos contra a doença. E a partir do momento que a gente muitas vezes consegue realmente estabilizar a doença, vem uma outra função nossa como profissionais que tentamos ajudar os portadores, que é a persistência ao tratamento, né? A gente vê muito abandono, a gente vê muito questionamento, os medicamentos ou os exames que antes eram amigos começam a ficar inimigos, justamente porque o paciente não sente mais nada. Então, e quanto mais informação, quanto mais equipe, quanto mais o paciente se sentir escutado, abraçado, entendido, sem dúvida nenhuma. E a BCD está para isso, o site da BCD está para isso. Eu acho que as divulgações da BCD estão para isso, o GDIB, os profissionais. A gente conhece a grande maioria dos profissionais que lidam com doença inflamatória no Brasil, seja nutricionista, psicóloga ou médico, você sabe que a gente conhece, e são pessoas realmente apaixonadas no que fazem, assim, entendeu? Dentro do possível, eles tentam fazer isso aí. Então... E eu acho que procure a sua associação no seu estado, sabe? Faz uma enorme diferença. Se tem reunião, participa da reunião, sabe? Porque realmente é outro paciente que chega no consultório, aquele paciente que ele tem a responsabilidade da sua doença, ele conhece a doença, ele sabe que remédio que ele está fazendo, ele conhece os novos remédios que estão chegando no mercado. Então, é uma delícia isso, entendeu? Isto é a harmonia com a doença. E participar dessas reuniões, desses grupos, eu acho que é um aconchego, é um colo, que eu digo. Quem não gosta de uma mamadeira? Vai receber uma mamadeira da associação, vai ver um colega que já passou por aquilo, vai ver que a vida continua, que depois vem a remissão. E isso é um up na doença, sabe? Eu sou a maior incentivadora disso, sabe? Eu acho que isso mudou. Isso mudou o perfil do paciente, são as associações no Brasil. Tenho certeza que sim. Sem dúvida nenhuma, concordo com você, Marta.
Marta, minha grande amiga, foi um prazer enorme. Eu gosto de terminar as lives assim, ó, dizendo que bom que está com gostinho de quero mais. Eu gostaria de É, ficar conversando, como você sabe que a gente bate uns papos gostosos assim. Mas, Marta, obrigadíssimo. Eu acho que não, foi, mas pelos comentários que a gente viu aqui, foram muito legais as informações. Eu quis sair um pouquinho dessa parte técnica para a gente hoje focar nesse bate-papo com sobre o certeza. paciente. E você, eu acho que a pessoa... Gente, para quem não conhece a Marta é isso aí. A Marta é esse poço de emoções, de razão, de racionalidade, de emoção que a gente adora ter do nosso lado para conversar. É Nossa muito bom. presidente da ABCD faz um trabalho absurdo desde que ela abraçou isso. Eu acho que quando foi oferecido, a Marta foi a pessoa que melhor tinha esse perfil e não tem dúvida do amor que ela tem por isso e o que ela faz isso mesmo. E muito do que está acontecendo hoje no Brasil tem a ver com a história da ABCD, a história da Marta, a história do doutor Flávio. E agradecer, Marta, de você estar do nosso lado, agradecer você ser presidente da ABCD. Eu sempre E, digo o contrário, que sou eu que agradeço a conhecer pessoas espetaculares. é, E eu acho é, que eu que agradeço, eu aprendo todos os dias com o convívio dos meus parceiros. Eu digo que não são portadores, são meus parceiros que me ensinam a viver. E eu é, acho que não existe doença, existem pessoas. E a gente, nessa vida, a gente encontra pessoas muito especiais. E é, nesses encontros, cada vez mais eu saio apaixonada pelos pacientes. Então, eu acho que isso que é o bom da vida, sabe? É amigo, é sentar, é conversar, é ajudar. Porque de resto, é isso que vale. é isso que vale. É isso que vale. Martinha, Um obrigado, minha beijo grande. querida. Um Se beijo proteja aí, grande tá para frio todos para vocês. nós. Um beijão, Um viu? beijão. Tchau, 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 querida. Um tchau, tchau. beijo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer. Estão pedindo mais live aqui, viu, Marcos? Mas essa eu te convido mais vezes outra vez. E a ideia é a gente realmente, em outros momentos, bater papo aí e a gente estar junto com vocês, tá? Eu quero agradecer a todo mundo. Vai ficar, eu vou salvar essa conversa com a doutora Marta e a gente deve, sem dúvida nenhuma, fazer uma nova conversa com todos e a gente divulga isso para vocês. Obrigado, gente. Boa noite. Se protejam e vamos lá, vamos tocar a vida que merece. Um abraço a todos. Obrigado, gente. Olá, Verena. Tá bom, pode seguir, querida. Um abração a todo mundo. Até logo.